Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa da TV, sejam todos bem-vindos. Você que é policial, você que é inativo, você que é pensionista, você que gosta de uma boa conversa sobre a área de segurança pública, eu sempre deixo meu abraço, porque esse canal é um pouco diferente, a gente não fala de ocorrência, a gente fala de alguns assuntos mais profundos. Hoje convidei o Medina, João Medina, né? Medina, obrigado pela presença. Muito obrigado. Para quem não conhece, o Medina, ele cuida de um grupo chamado Coração Cinza Bandeirante e ele encabeça algumas reclamações em relação ao não cumprimento de normas aqui do estado de São Paulo, que tem demitido, mandado embora os policiais, mas ele me disse principalmente as praças que hoje estão sozinhas e ele tem esse movimento. Então ele foi policial militar e foi mandado embora por um ato administrativo, mesmo sendo revertido pela justiça, né? E ele não consegue voltar, mesmo com falas aí do chefe do Poder Executivo para o cumprimento da Constituição que está bom. Então você que está me assistindo, o papo é bom, desce aí, se inscreve no ativa o sininho e já fica aberto o canal logo de cara, tá, Melina? Deixa eu falar pro pessoal da Corregedoria da Polícia Militar, que tocou o processo, acho que foi Corregedoria. Fica aberto o canal aí pro Comandante-Geral da Polícia Militar. Fica aberto também o canal para PGE, Procuradoria-Geral do Estado, que representa o Estado no seu processo. Aliás, o Ministério Público, mas a PGE que deve ter tido embate para se não votar. E eu agradeço, obrigado aí. Então, vamos entender qual que é essa história que você está trazendo nas suas redes, em outros podcasts, e aqui a gente quer entender o que está de errado, o que está de certo. Quando você está na Polícia Militar, Medina? Eu entrei em 1994. 94 milhões, 94 milhões, hein? 94. Para mim ainda é recruta, né? Mas é antigo, É, é antigo. se estivesse hoje, estaria com 32 anos. 2 anos. E aí como que foi o caso aí? Você foi mandado embora da polícia, né? Eu sei que é um assunto que dói um pouco no coração. Obviamente, traz lembranças das amizades, também traz lembranças do que você passou sendo policial, as ocorrências. Mas se você puder resumir para o nosso público entender. A minha vida na Polícia Militar sempre foi baseado tudo na honestidade. Nunca fiz nada de errado, né? Tá. Tanto é que eu tenho várias ocorrências de destaque. Ganhou medalhinha? Sim. E Medalhinha não, né? Ganhou comenda, né? Você fala medalhinha porque medalhas eu até falo, daí tá cheio aí também. pessoal, hoje um couro branco no peito não vale mais nada pro passo. O que é um couro branco? Explica, a gente tá. É a medalha de primeiro grau. Cara, a gente tá falando pro Brasil inteiro, então aqui em São Paulo faz muito sentido para quem é PM, mas a gente tem uma audiência sociedade de segurança, né, do Brasil inteiro. A medalha é em relação ao ocorrência De policial. ocorrência policial. Às vezes tem a de quinto grau, começa com a de quinto, vai até o couro branco. A gente fala que é a de primeiro grau. Primeiro grau é assim, o couro branco é assim, é couro preto com bronze, couro preto Com prata couro vermelho bronze, couro vermelho prata, e o couro branco. couro branco prata. Aí, É tipo, você, em regra você ganha essa medalha com ocorrências. ocorrências, o que seria, né? Hoje em dia, O pessoal da hoje em dia, nem tá ganhando. hoje em dia muita coisa na PM mudou, né, chefe? Muita coisa. Então, Não sei. qualquer coisa é medalha, mas É tipo o Butley, né? É. Essa Butley, medalha. sim, mais ou menos isso daí. Aí eu trabalhei 15 anos na capital. Então, Aí por uma ocorrência, e em que lugar da capital de São Paulo você tá? eu trabalhei na Zona Oeste, na Zona Sul. Zona Oeste é 23, Zona Leste. Não, Foi, não. Zona Oeste é o 20º, 42. Não é nem não é o 16. Não, o 16 pega uma parte da Zona Oeste, mas trabalhei pouco tempo no 16. Tá. Mas a minha história mesmo foi no 20º BPMM, Terceira CIA Itapevi. Tá. Boa. Lá foi uma história. É bom, Bom, é bom, bom. Jandira, Itapevi, é bom, bom. muito bom. Aí, devido a uma ocorrência, eu tive que ser transferido para o interior. Provavelmente é ocorrência envolvendo crime organizado. Sim. Organização criminosa. No interior eu me destaquei, fui trabalhar em Garça, fiquei 1 ano, trabalhei em Garça, várias ocorrências, Soldado. soldado. Tá. Aí eu pedi a transferência para a cidade onde eu morava, Piratininga, peguei umas ocorrências boas também, porém, por infelicidade do destino aí, numa ocorrência de desacato e embriaguez ao volante, Embriaguez ao volante, seguido de desacato. Tá. não, porque foram 2 pessoas. Tá. Um respondeu desacato e o outro embriaguez. Ah, tá, entendi. Que eram sobrinhos do empresário da região lá, que era muito amigo
na época do comandante do batalhão, que ele Batalhão que era lá em é quarto DPMI. Não, aí já era Piratininga. Piratininga. E o comandante, na época, comandante geral. Peraí, eu não entendi. Ele era amigo dos dois coronéis. Quem é o que tá O dirigindo? tio, Ah, o o tio tio dos dois. dos dois, tá. Aí ele já foi na cidade para tentar ver quem que eram os policiais, porque o coronel... Você deu o comando lá, a ordem de prisão. Você tá preso, falou dos direitos constitucionais, você direito constitucional de Foi trazido para delegacia, Justiça não ia lá. falar. O delegado ratificou? Sim. Ah, então o escopo da prisão foi tudo perfeito. Houve a prisão administrativa e houve a prisão flagrante, comunicou o juiz, não fazia 24 horas, tudo de acordo com o processo penal. Que a lei manda, não houve abuso, não houve nada. Só que o tio dos rapazes era Empresário. um empresário da região que arrumava as viaturas da polícia militar. De novo aquela história. De novo a história de que... Aí o comandante do batalhão ligou e falou assim, da QTA. Para quem não sabe o que é QTA, cancela o que estava sendo feito. Mas não dava, né? Você já tinha citado. Já tinha pego. Falei, não, a ocorrência tá certinha, não houve abuso, não houve nada. Dali então, a minha vida virou um inferno. Aí começaram a tentar me transferir, não conseguiram. Eu como um policial, porque eu não fazia nada de errado. Casado, já? Na época eu era casado com o meu primeiro casamento. Aí surgiu uma denúncia vindo, lógico, né, de pessoas que queriam que eu... Só um detalhe aqui, nem pode. Eu não entendi. É o nosso As estrelas, pessoas, o que é estrela? os oficiais da Polícia Militar. Tá bom. Veio uma denúncia de oficiais. Que eu... Você não teve acesso a essa denúncia. Não, veio do nada. Aquele anônima. É, o X das costas, né? Tá. Que eu alugava armas para o crime organizado efetuar naquela época. E hoje eles falam furtos a caixa eletrônico, porque deveria ser atentado terrorista, né? Ali de novo cangaço. Né? Sim, falavam que eu estava alugando fuzil, essas coisas. Você tinha acesso a essa? Tinha, na minha casa eu tinha 2 garruchas calibre 22, Tá. um revólver, Isso lá no interior. isso lá no interior, que estavam na minha casa, porém trancadas num quarto porque eu não usava. Tá. Eu estava providenciando toda a documentação de colecionador para colocar elas. Elas já eram armas antigas? A mais nova devia ter uns 70 anos. E elas estavam em condições de funcionar? Olha, Porque não eram usadas há muitos anos. Tinha espingarda quebrada, uma espingarda quebrada. já até o cartucho você não tem. Não tinha nem munições para elas. Mas, e tinha umas armas minhas que eram regularizadas, estavam regularizadas. Beleza, eram as policiais. Fui conduzido para a delegacia. Deixa eu só entender. E aqui eu acho que para ter uma linha de raciocínio. Houve uma denúncia na Polícia Militar. Na Polícia Militar. Na Polícia Militar. A Polícia Militar conseguiu um mandado de busca e apreensão. Sim, mandado judicial, tudo. Então, se tratava de um crime militar, certo? E não crime civil, porque não compete à Polícia Militar fazer investigação de crime civil. Somente crime militar. Pelo menos, se eu estiver errado, você me corrige. Eu sei que, às vezes, aquele diploma lá de OAB, passando OAB, às vezes não quer dizer nada. Só pode ser certeza que não é nada. Você é um crime civil, você foi investigado pela Polícia Militar, é isso que você está dizendo? Sim. Mas você tem um advogado, com certeza ele deve ter visto isso. E eu estava de serviço. Nos dias. Trabalhei à noite. Tá. Por volta das 6 horas da manhã, a companhia de Piratininga, que é só uma viatura, cidade pequena, foi cercada pelo pelotão de força tática, P2. A sua viatura? Não, nós estávamos na base já. Tá. A base foi cercada, aí ele era o Viatura, ó. supervisor regional, Capitão? capitão. Que eles tinham um mandato. Aí eu li. Se poderia ir na minha casa. Falei, lógico que pode. Mas você podia falar não, né? Não, você leu mandar Ué, mas não tinha do que estava ali o que tava no... que eu Qual era o objeto do mandado de... que eu tinha posse de armamentos, fuzis, essas coisas. Tava escrito isso. Tá. De grosso calibre, arma de repetição, aquela coisa toda. Aí perguntou, você tem alguma coisa irregular? Aí perguntou. O capitão. Falei, chefe, a única coisa... Então estava presente. Sim, capitão. A única coisa que eu tenho lá, que eu estou buscando regularizar, são 6 armas, que são armas herança de família, que eu não uso, estão guardadas. Beleza.
que ele falou nesse momento, capitão? Falou, olha, eu tô com mandato, nós vamos ter que cumprir. E sem problema. Aí eu fui conduzido fui desarmado, Tirar os armas. assim, na hora. Aí eu já falei, olha, eu tenho uma pistola no armário aqui da CIA, que ela tá com a documentação vencida, eu estou esperando ver a documentação nova. Você já tinha dado a entrada no estado? Não, a documentação é registrada pela PM, vinha automaticamente. Tá. Aí ele foi, olhou, tal, tava com o registro, desmuniciada, beleza. Aí fomos à minha casa. Fomos à minha casa. E aquele climão, né? Aquele clima horrível, né? E bom, né? Tipo assim, sou bandido aqui. Aí, Você tinha falado que você era advogado nesse momento? não, nem, não tinha, Não tinha o porquê, né? Não tinha. a princípio. Aí reuniu, né? A princípio reuniu. Aí eu fui na viatura do tático comando, aí o tenente conversou e tal. Eu falei, não, chefe, não tem disso daí que eles estão falando, pode revirar minha casa inteira. Não tem nada. Tô de boa. Você morava com sua esposa? Morava com a minha morava filho, 2 filhos pequenos, tudo. Que situação, cara. Aí ontem ele falou assim, onde estão essas armas? Aí eu abri o quarto de bagunça, eles estão aqui, ele pegou, os policiais, Tava numa caixa, assim. tava em caixa, Cheio de poeira. tudo coisa enferrujada. Então, mas nesse momento que se apreende objetos de crime, eu tenho que fazer a perícia. Foi feita a perícia? Sim. Tá. Aí, Tiraram foto. eles tiraram o fósforo, aí eles reviraram o quarto, aí ele falou, você tem arma registrada? Eu falei, sim, eu tenho arma registrada, o guarda-roupa tem 2 espingardas, eu tenho 2 pistolas, uma tava comigo. Nossa, tá cheio de arma também. Cara, eu gosto, né? Que é o policial que gosta, né? Mas tem uns que gostam de só no computadorzinho, mas não só de... Não, mas coisa antiga também, não era nada tecnológico, não. É espingarda de 2 canos, espingarda de 1 cano. Mas, Tipos peça de museu, cara. resumindo, conduzido ao plantão policial. Aí recolhe todas as armas e fala assim, olha, você está em flagrante. Sim, Aí ele deu a voz de prisão. sim, já foi dado voz de prisão Você está preso em flagrante. pelo capitão. Só que antes disso, o oficial do P2, oficial comando de força que estava, e o comandante de força tática do meu lado conversou com ele. Falou, capitão, nós temos um policial exemplar aqui que não merece isso. Isso foi falado na frente? Foi falado na minha frente. Caramba. Ele pegou e falou assim, a ordem foi dada, vai ser conduzida. Ele que deu a voz de prisão. Quando chegou no plantão policial, Qual plantão policial da delegacia? da delegacia de Touru, Ah, foi. Então olha só que interessante você me conta. Que a polícia militar tem um mandado de busca e apreensão, que eles devem ter solicitado, de um crime civil. E não é crime militar, senão eles apresentariam no plantão de polícia militar judiciário. sim, não, foi bem PJM, plantão de polícia judiciária e militar, PJM, né? Como não há crime militar, foi para a delegacia. delegacia. Ok, quanto aí? Eu vou falando isso aqui porque nosso público, sim, é muito que o público da militar, né? Aí fomos conduzidos para a delegacia, o capitão determinou que levasse as armas legais, que estavam legalizadas. Na hora que o delegado... Antes disso, o meu primo... Você foi algemado? Não. Não. O meu primo, ele é delegado em Piratiba. Você foi na gaiolinha? Não. Os policiais da Força Tática me trataram super bem. Tá. O delegado de Piratininga, na época, era meu primo. Então não pôde apresentar por causa de vínculo e tal. Tem isso. Falaram que tinha. Não, quem falou? O capitão. O capitão aí é o legislador total do direito. É o deus do... Do direito. Eu vou jogar. Aí fomos na delegacia. Chegou lá, ele colocou as armas que estavam legalizadas. Aí chegou o delegado. Falou, tá, essas armas são as armas que contêm registro? Não, essas são para registro. O delegado olhou para ele, olhou para mim e falou assim, isso que o senhor está fazendo aqui é abuso de autoridade, porque essas armas estão legalizadas, o senhor pegue elas agora e mande levar para casa dele. Eu quero as armas irregulares. Na hora que colocou na mesa, o delegado olhou pra cara dele e falou, isso é uma vergonha pra polícia. Isso tá documentado em algum lugar? É pra dar. Ou só tá... É pra tá. Você chegou a ter acesso a... Você conversou com esse delegado depois? Sim, o delegado me tratou super bem. Não, mas ele tá, Sim. tá, depois eu vou... Vamos botar a história. Se tá no papel isso, mas aí tem uma coisa interessante que depois foi pro papel, mas... Aí, beleza. Fez o flagrante, optou fiança. Ele no delegado tá flagrante. Sim, paguei fiança.
E fui liberado. E foi feito, as armas foram apreendidas na delegacia e foram encaminhadas para o Instituto de Criminalística. Sim, Tá. foi tirado foto pelo P2, tudo normal. Mas não é crime militar, cara. Mas foi. E o delegado autorizou na delegacia? Não, tua pergunta é. Aliás, a minha pergunta é a pergunta do nosso internauta. Como no crime civil você tem intervenção de outra instituição militar, né? Aí eu saí por volta das 19 horas. Das 6 horas eu trabalhei a noite inteira. Tá. Saí por volta das 17 horas, Vitor. Já me levaram para o batalhão. Tá. No batalhão eu recebi a notícia que no outro dia eu teria que estar lá às 7 horas da manhã para cumprir esse carro. Aí eu falei, Você não foi por roubar um gol. não. Precisa ser de militar. Aí eu peguei e falei, mas eu trabalhei a noite inteira, eu fiquei o dia inteiro. Ele falou, não interessa. O capitão, que estava acompanhando. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu quero você aqui no batalhão. Tudo bem. Me apresentei no batalhão, desarmado. Ele chegou, ele já me chamou na sala dele. Que é o capitão? O capitão. Olha, eu não quero que você fale bem da Polícia Civil aqui dentro dessa unidade. Nossa, não fez. Falei, eu não tenho o que falar de mal da Polícia Civil, porque eles me trataram com muita dignidade. Você tá falando que nós te tratamos mal? Falei, então. O senhor me tratou mal. Eles não. E eu não vou mentir se alguém vier perguntar sobre a Polícia Civil. Aí, prestei contigo e falei, permissão para me retirar, capitão? Permissão concedida. Aí voltei para... Aí, disso daí, a minha vida virou um inferno. Tá, mas isso é que anda. Isso é 2013. 2013. 2003. Aí, o que eles fazem lá? Aí foi aberto um procedimento administrativo e quem tá tocando o inquérito policial e investigação criminal é a Polícia Civil, que não compra. Não. A Polícia Militar que fez. A Polícia Civil não fez nada. Só uma pergunta, eu não entendi. Desculpa, eu tenho dificuldade de entender às vezes. Você tem mandado de busca e apreensão, vai para sua casa, recolhe-se armas, você disse da herança, leva para a delegacia, ratifica o flagrante. Esse flagrante é noticiado obrigatoriamente às próximas 24 horas para o juiz, que toma a decisão. Naquela época não tinha audiência de custódia. O juiz vai decidir. Não, naquela época não tinha audiência de... Não tinha. Então, o juiz decide pela manutenção ou não da prisão, né, do flagrante. Mas você não foi preso em flagrante. Não, fui preso, paguei fiança. A delegacia. Ok. A fiança administrada pelo delegado, se é possível. E aí, quando você faz isso, compete tão somente à Polícia Civil. Você está falando que as coisas mudaram aí, ou não? Se o crime é civil, o que compete à Polícia Militar fazer de investigação? Então, a Polícia Civil não fez nada. É porque talvez não houvesse objeto de investigação. Sim. Certo? Então me conta aí, eu não tô entendendo. Eu acho que O senhor tá colocando mais dúvidas na minha. Não, mas tá certo, eu tô até sabendo. Não é para agradecer. Eu tenho que fazer perguntas inteligentes aqui, porque o nosso público merece. E uma das formações que eu tenho é formação em Direito e a formação na OAB, em Direito Constitucional. Isso são as aberrações da Polícia Militar. Então, mas se você está me posicionando que a Polícia Civil não tocou inquérito para frente, ou o inquérito foi feito, aí porque tem a prisão em flagrante, mas não houve, no relatório final da autoridade competente, que é o delegado de polícia, quando ele informa ao Poder Judiciário que que a ação penal é do Ministério Público e não há sua denunciação, não competia nada à Polícia Militar desse caso. Só me fala onde que está um encaixe da Polícia Militar, porque eu quero saber, porque eu estou perguntando com a voz de 150 mil inscritos no canal. Aliás, se você está gostando dessa história, cara, desce aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sempre tem essas histórias. Não sei se isso é uma denúncia, não sei se isso aqui é uma história com H, se é uma história. Eu estou entrevistando. E se você, policial militar, se sente ofendido, o canal já está aberto. Se qualquer autoridade, o canal está aberto. Venha e conta a sua história para a gente poder ter o juízo de valor. Porque a gente quer proteger a nossa família policial. Sejam os militares, os civis e os nossos policiais municipais. Então conta aí, aonde que está esse encaixe que não está encaixando essa história?
A polícia militar, ela Fez o quê? comete essas aberrações. Mas o que aconteceu? Você chegou no batalhão, abriu um procedimento. AB, Não é militar. sim, procedimento. Mas PD é administrativo. Isso. Aí foram ouvidos várias pessoas. Tá. A minha mãe A era. primeira coisa, qual era a colação no PD? Eu tinha lá o regulamento disciplinar. A denúncia não foi concluída, não tinha o que eles foram buscar. Então ali era Já sei a denúncia anônima. a denúncia anônima. É anônima até iniciar o processo penal, né? Sim. Aí eles queriam saber a procedência das armas. Se você não quis saber a procedência da denúncia, não é tipo, falaram assim, ó, você conheceu o seu denunciante. Foi denúncia anônima. Não, não tem anônima. Não existe anonimato, né? Não foi o que passaram pra nós. Não, mas eu te falando. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não, mas a denúncia não é anônima. Ela nunca foi. Ela, naquele momento, a gente não sabe quem é a pessoa. Mas eu tenho que resguardar, a administração pública tem que resguardar o sigilo do denunciante. Sim. Mais um Foi passado para nós. Você pediu? Pedimos. O advogado pediu? Pediu. Não passa. Eles fazem o que eles querem com a vida dos praças. Dos praças. Tá, dos praças. Tá, aí abriu o processo de No administração. CD foram ouvidos várias pessoas, minha família, foram ouvir minha mãe, que na época minha mãe era camada. Beleza. Ah, sua família falou bem de você? Não tem porque Você estava casado? que sim. Você tinha cunhado? Tinha. Ele falou bem? Eu acho que não coloquei. Cunhado é terrível, velho. Não, mas não colocamos. Não, Tá bom, então. Aí, Cunhado terrível. Por essa aqui o cunhado te mandou embora, né? aí foram ouvidos também os policiais que participaram da revista. Ok. Que é da Força Tática. Sim, a Força Tática. Que é isso? E o supervisor regional. No depoimento do supervisor regional, ele disse que ele entrou dentro da casa e que as armas estavam espalhadas. Estrategicamente espalhadas. Espalhadas. As garruchas, né? Porque Eu fico imaginando uma arma em cima da van. É. Tegão, em cima da geladeira. Dessa coisa é bem legal, né? eram armas do poder de... Iriam proporcionar segurança para minha família caso acontecesse, porque eu era ameaçado de morte pelo PCC. Tá. Por isso que eu tinha 2 calibre 12. Tá. Documentadas. Documentadas. Aí é uma arma pra... Sempre Se alguém viesse na minha casa, eu ia pegar uma garrucha 22 e deixar minha calibre 12 no guarda-roupa. aquele B2, se não for balote, e mesmo balote, 5 metros, né? Então, mas uma garrucha 22 também é uma Não. mais normal. Aí ouviram o capitão, ele deu esse relato. Aí ouviram o comandante da Força Tática, que foi o tenente. tenente, Como que entrou dentro da minha casa. Ninguém mais entrou. Tá. Só ele e a equipe dele. O capitão não entrou. Não entrou. O capitão Não entrou. capitão dele. Qual foi o depoimento do tenente? As armas estavam num quarto de bagunça, todas jogadas dentro de um armário. Ok. E por que o depoimento... Mas esses depoimentos estão nos autos? Sim, nos Seu advogado pediu para fazer a careação dos oficiais? Mas um. Pra coitado do tenente, o tenente vai... Não adianta. Gente, eu até falando pra você, tenente tá na água de salsicha. Ó. Quem é militar sabe o que eu tô falando, cara. Tenente hoje, sabe? Infelizmente, os tenentes estão numa água de salsicha. E Com todo o respeito, porque um Quando- dia eu fui tenente, né? quando se abre o CD, que é o Conselho de Disciplina, Tá. eles colocam um capitão Sim. e 2 tenentes, que é um presidente. No meu, O capitão, o presidente, o tenente, escrivão e o GM que vai fazer as perguntas. no meu CD, foram trocados 3 vezes os capitães. Porque nenhum estava querendo acatar a determinação do coronel. Mas não tem determinação, e ele é autoridade. Polícia Militar do Estado de São Paulo, quando é relacionado ao praça. Tudo que você tá falando tá documentado? Sim, é documentado. Você tem o suporte jurídico do seu advogado nessa documentação? Tem. Então, tudo que você está falando aqui é tranquilo. Mesmo assim, eu vou abrir o canal, o espaço aqui, para o pessoal da corregedoria, pessoal aqui em São Paulo não tem um local lá, tem um do Conselho de Disciplina, para você que quer falar para a Polícia Militar, porque as minhas perguntas não foram combinadas. E não faz sentido essa histórica, cara. Não faz sentido. Tudo isso. Ele pode ter sido mal policial, mas faça o julgamento polícia ser mal policial. Não, vamos subterfúgios para mandar embora, né?
É isso, né? Sim, eu conversar com todos os capitães. A princípio, o primeiro capitão que foi colocado era considerado, na palavreada dos policiais, o mais carrasco que tinha. Tá. Se aposentou coronel, só que ele foi instrutor meu no Rio Pequeno. Na hora que ele pegou, ele falou, meu, eu te conheço desde a época que você era um soldado. Caraca, né? Trocaram 3 vezes. Beleza. Conversou, Não expirou o prazo também? não adianta, chefe. Não, mas ele tem um prazo para conclusão. Esse prazo para conclusão é quando é para oficial. Para praça não tem prazo. Ad eterno? É. Eita, tem certeza? Absoluta. Ah, você tá inventando, né? Absoluta. Aí, conversava com todos. Aí, Por que o capitão não tocou e na decisão dele... e detalhe, o subcomandante do batalhão não queria a minha demissão. Ó como... Mas ele falou no processo? Não, ele nem foi ouvido, isso eu conversei com ele depois. Mas Não, deixa eu explicar. Como eles são covardes. eles quem? Quem é covarde? Não, eu não tenho que generalizar todos os oficiais, porque existem muitos oficiais fantásticos. Mas quando você cai na mão de canalhas e de covardes, eles estão Então eu vou falar o sistema. um sistema. O sistema é foda. Como diz o do Nascimento, o sistema é foda. O que aconteceu? O subcomandante do batalhão entrou de férias, eles colocaram um capitão para ser o presidente do meu CD, que era amigo do coronel. Você não pediu suspensão de prazo? Já tinha estourado, a gente não sabia, ninguém imaginava que ia ir da rua. O que aconteceu? Você tem que ter advogado. Cara, deixa eu até fazer um corte aqui, por isso que eu falo, cara. Você tá ouvindo, você que é policial em qualquer lugar do Brasil, você que é civil, militar, você que é policial penal, você que é GCM, cara. Abriu procedimento administrativo, tem o seu advogado. E preferencialmente não tem de associação, cara. Não, eu não era dessa. Não, mas você sabe que hoje eu critico muita associação que tem bons advogados, mas eu não conheço nenhum advogado bom de associação. Eu não conheço a associação. Se tiver algum que quiser falar no canal, fique à vontade. Eu conheço o Dr. Mário, da Câmara de Advogados. Esses caras são bons. Esses protegem os policiais. E eu sei do que eu estou falando, mas não deixa as coisas acontecerem, né? É até um recado aqui. Sim. Tem um recado. Tem um advogado. Ah, é só uma parte. Cara, parte? Assina a ciência da parte. Não, só assinar na presa. Comer um advogado. Mas hoje, olha, a PM mudou tanto que eu falo pro senhor, quando tá com X nas costas, pode ser... Hoje é a mesma coisa. Hoje pode ser, o advogado pode ser Jesus Cristo. Não, pelo amor de Deus. Não, aí doença, Jesus salva. Olha, eu tenho... Calma, Jesus salva, pelo amor de Deus. Olha, Aí não, vou tirar, Jesus salva. eu acho que na polícia militar nem ele consegue. Caraca. Depois eu vou contar casos de policiais. Mesmo aí, fala aí trocou o coronel, né? Vamos fechar a binha pra... O subcomandante do batalhão saiu nas férias. E o O coronel automaticamente colocou um capitão amigo dele e falou pau. Em 9 dias ele decidiu a minha vida. Isso já estava há mais de um ano. Ah, porque ele tinha conhecimento jurídico suficientemente... Em 9 dias saiu a minha decisão. Eu fui mandado embora, do nada. Não, mas quem tinha que ratificar era o subcomandante PM. Não é isso? Só que ele estava de férias. Subcomandante do batalhão, senhor Paulo. Não, então, mas não é do batalhão que te manda embora, é o subcomandante, Não, é o comandante geral, não é? Não, na época foi o comandante do batalhão. Ah, porque mudou a legislação, tá. Não, eles opinam pela demissão. Todos os 2 oficiais optaram pela minha punição administrativa, mas o capitão falou que tinha que mandar embora e o coronel foi pro lado do capitão. Isso tudo por causa da denúncia anônima que não teve processo penal. Não, tudo porque eu prendi 2 amigos. Não, Sim, prendeu, levou tudo certinho, tudo bonitinho. É esse o motivo. O motivo da minha demissão não foi as armas. Se eu não tivesse as armas... Não, mas no papel consta que foram as armas. Sim. Se eu não tivesse as armas, eles iriam me mandar embora por... Qualquer coisa. Mas é hipótese, né, Medina? Aí é hipótese, né? Aí a gente vai devagar, né? Ó, eu vou mostrar como a PM é covarde. Tá, o sistema. Demolidor já veio aqui. Demolidor já. Demolidor ia ser mandado por causa de uma orquídea que ele não furtou. A história dele é que muitas pessoas falam que a orquídea estava na cozinha. Mas fomos lá fazer uma manifestação. Não conseguiram mandar embora ele por esse crime
Ele foi mandado embora por um... Não era crime, ele tirou para das crianças. Não. A princípio ele tinha furtado. Tá. Não conseguiram nisso, foram o abandono de posto que ele estava no posto. Ele só foi no banheiro. Ficou no banheiro mais de 2 horas, né? Tudo bem, não, mas... Nem choveu fazendo xixi tanto tempo, né? Sim. Nem xixi nem cocô, né? Mas é pra ver que quando eles não... Você tá um servo, é pra dar uma risada ali, dizer, vamos quebrar um pouco, né? Senão já tá uma risada aí. Quando eles não pegam numa coisa, eles pegam de outra. Não, mas 2 horas é o tempo. Sim, eu concordo. Mas não pra mandar embora. Um policial que, né? Pode ser. Pode ser. Aí, Aí, é uma porçadinha de barra no Código Penal Militar. Né? aí, beleza. Fui mandado embora. Ali poder dar uma punição seríssima, interrompendo licença pré. Aí o cara. Cria uma... Faria, assim? A PM deveria criar assim, ó. Você vai ficar 3 meses sem salário. Não, isso não. Esse é o civil que tem. Não, mas deveria ter. Esse é o civil tem, penalidade já Não, é assim. deveria ter. Porque aí o cara vai falar, pô, aí eu não vou pisar na Elvis. Porque. Que nem no meu caso, estava errado, as armas eram erradas? Era, mas eu estava providenciando a documentação. Então, esse estava providenciando, você já tinha dado a entrada, você estava A documentação chegou depois de 4 dias. de Meus R. de todas? Que aí ia chegar o CR, eu ia fazer a documentação dessas armas e tentar colocar elas no acervo de coleção. Foi explicado tudo. Então, você tem fotos dessas armas com seus avós? Não, na época, foto, Não, mas sim, não tinha foto, é verdade. Era foto desenho. você tem. meus tios, minhas tias, tudo confirmaram. Porque eles não queriam, ó, tem uma garrucha do vô aqui que eu vou jogar fora. Não, dá pra mim. Eu vou até contando aqui o pessoal do canal, eu recebi uma arma. Eu recebi uma arma do meu avô, que ele é fugitivo, né? Fugitivo. Fugitivo, eu ia falar de guerra, né? Ele fugiu da guerra na Europa quando a Rússia invade a Polônia e ele era lituano. O exército da Lituânia era insignificante perto do exército do russo. Ou eles eram aprisionados e colocados nos campos de concentração, ou eles tinham que fugir. Meu avô fugiu da guerra, é isso que eu queria dizer, e ele trouxe uma arma lá, que é uma coisa muito louca. Aí a gente tá falando de 1940. Mais ou menos isso. Aí eu tava com essa arma lá em casa, eu falei, o que eu faço com essa porcaria aqui, sabe? Um negócio bem... Aí eu levei na delegacia, né? Porque você tem o Estatuto de Desarmamento, eu ganhei R$ 500. Aí quando eu fui entregar, aí o escrivão, os caras da polícia me conhecem, os caras do podcast, né? Os caras mandaram pra pôr essa arma. Eu, boa, falei, da onde, viu? Como que... Eu falei assim, como eu vou classificar essa arma? É uma arma europeia que vinha da Espanha pra Lituânia. Eles não tinham nem cadastro da arma, uma coisa tão antiga. Então, bem que então, mas eu, tá vendo? Mas assim, eu tinha uma carta, né, do meu avô, né, Carolis e Dancas, né, o nome dele, né, que tinha entre a minha avó, e era uma coisa assim, não sei se já o caso é semelhante. Sério, só não tinha documento, mas seus parentes... Sim, todos confirmaram. Então não é uma arma, você alugava essa arma pra organização criminosa? Acho que dá pra trocar tiro com um policial com uma garrucha de 2 canos, né? Uma espingarda 28 que não atirava. Você tinha as fotos estavam no processo? Sim, foram. O P2 tirou foto, casal. E anexou no processo? Eu creio que sim. Você olhou o processo? Vocês parecem que você não olhou o processo. Não, porque agora que veio, já veio minha demissão. E você tinha advogada? Sim, advogado. Veio advogado, não falou nada, não interrompeu, não buscou o ST. Até então, até então ninguém imaginava que eu ia ser mandado embora na Rússia. É isso, que não pode deixar nenhum processo administrativo para deixar sem advogado. Aí, o que aconteceu? Enquanto eu estava respondendo, o CD me falava a ordem do coronel, manda ele pra cavalaria pra ele catar merda de cavalo. Meu, você tem... mas no regimento você tem que ser especialista. Cara. Não, mas aí deixa eu falar com o senhor. Não, eu já entrei em pé dilúvio. Sabe que é pé dilúvio? Não. Eu já entrei, pô. Aquele cavalo passa lá, que você chama, a piscininha pro cavalo pra ir. Não, lá é you buy. Aí fui pra cavalaria. Você foi pra cavalaria? Fui pra cavalaria pra catar merda. Tá. Eles não imaginam como eles foram bondosos comigo, porque só de eu sair do batalhão, que eu estava num lugar que era podre. Lá tinha merda, não todos. Lá fedia. Aliás, mais uma vez, se alguém se sentir ofendido, ele não tá citando o nome de ninguém, tá falando das funções, então, já fica o direito aberto de resposta aqui. Não, mas eu não posso falar nome também, não tenho medo não.
Não é questão desse, é que eu preciso deles bem resposta, entendeu? Aí eu, O nosso canal, ele permite, sim. aí eu fui pra cavalaria, Múltiplas artes. fiquei lá, meu, aquilo ali pra mim é um paraíso, porque eu adoro cavalo. Sim. E tem o churrasco lá também, né? Toda sexta-feira. Ah, Sexta-feira tem sim, o pessoal aí foi isso. O pessoal é sensacional, o pessoal do regimento. Sensacional. Quando saiu a minha demissão, eu tava no regimento. Tava no regimento, não, só tava de castigo lá, porque todo policial em Bauru que sofre um CD, eles mandam pra cavalaria porque eles pensam que é o. Puta, não deveria nem ter falado isso daqui, porque agora eles vão saber que ele é um lugar bom. É excelente a pessoal do regimento, né? Não tem o que falar. Então, pessoal, é sensacional. Pessoal, pode mandar o pessoal pra cavalaria que não presta, tá? Manda eles catar merda lá, que lá não é. É sensacional, meu. Foi fantástico. Lá é sensacional. Aí, eu fui mandado embora. Passou um tempo, eu tava no mercado. Quem que eu encontro? O subcomandante do batalhão, O que os dois entraram em férias. que tinha entrado de férias. Oi, e aí, como você tá? Tal, beleza? Eu tô bem, chefe. Bem E aí e tal. Não, bem nada. Aí ele pegou e falou assim: e aí, você tá trabalhando aonde? Eu falei, agora? Eu falei, eu não tenho serviço, na época eu tava desempregado. Cagando. Mas por quê? Eu falei, porque eu fui mandado embora naquele processo. Você tá de brincadeira comigo. Eu fui mandado embora. Ele falou, meu, como esse cara é covarde. Ele me tirou de férias, eu voltei, tanta documentação, nem. E depois eu encontrei com o capitão, que foi o primeiro capitão que tava trabalhando no palácio aqui. Que é o cara mais carrasco, que nem falava. Ele veio conversar, ô Medina, como você tá, tal. Que aposentou, eu falei, não, chefe, eu fui mandado embora. Ele falou, mas como você foi mandado embora? Que não era pra ter tirado rua? Eu falei, fui mandado embora. Eu falei, meu Deus do céu. Você não acha que o processo, do jeito que você me conta aqui pro canal, o processo é carregado de pessoalidade, o que afronta o artigo 37 da Constituição. Mas a lei ainda não cumpre a Constituição, chefe. Como não, cara? Mas se tá documentado, a gente pode pedir uma revisão, cara. Eu te trago mais de 500 processos que a PM não cumpre a Constituição. E aí você é mandado embora. Eu sei que agora você está trabalhando, é moço esses aplicativos. Inclusive, depois vai deixar até o contato dele aqui, né? Para fazer uma viagem, vão dar uma força pro colega. Beleza, isso aí é importante. Mas, cara, aí você é mandado embora, aí você cria esse movimento Coração Cinza Bandeirante. É isso. Qual o objetivo? Inclusive, turma que está me assistindo, é importante você fazer parte desse grupo, você que é praça principalmente, para se blindar. Se tudo que ele tá falando é verdade, é importante que a gente, nós que sejamos unidos, né? Eu vou deixar o contato dele aí, entra em contato com ele aí, pô. Em 2019, eu assisti um vídeo quando na época o ex-presidente assumiu, Jair Messias Bolsonaro. Ele falou que as constituições seriam a Bíblia Sagrada da nação brasileira. Senhor, você lembra disso? Eu não lembro, mas eu vou falar que eu lembro, mas assim, exatamente eu não lembro. Aí eu fui na Lesp. A Léo da Assembleia de Procuramos lá 2019. 2019. A deputada Adriana Borgo deu início à nossa luta. Por quê? Qual era o objetivo lá? O respeito à Constituição do Estado de São Paulo. Então, o respeito significa a reintegração. Porque se respeitar a Constituição, não manda tanto praça embora. Detalhe, praça. Você tem um dado aí que você me informou antes de a gente começar, que o número de praças demitidos supera 30 mil, é isso? De 2002 para cá, piorou. A PM sempre mandou praça embora, mas de 2002 para cá foi criada uma lei complementar, a 915/02, que ela dá total poder à Polícia Militar. É a famosa via rápida? Faz parte da via rápida. Aí 40 é 915. 915 fala que da decisão do comandante-geral não cabe recurso. Essa lei? Lei complementar. Essa lei passou na Assembleia, né? Essa lei foi criada pelo, na época, o governador Geraldo Alckmin. Tá. E com certeza. Não, ele não criou, né? Ele foi. Ele só assinou. Só assinou. Foi criada pelos oficiais da Polícia Militar. Você acha que da corregedoria? Pode ser. Porque a I-40, não sei se o senhor sabe, a I-40 e a 915, ela só atinge praças da Polícia Militar. Oficiais, ela não esquece. Eu fiz 2 episódios aqui de podcast com 2 oficiais. Né? 2 oficiais. Um presidente de uma associação da Defenda PM, como é episódio já tá, eu vou falar porque eles estiveram aqui. E também com o deputado federal, Coronel Tadeu,
também é oficial da Polícia Militar, os dois são oficiais. E eu fiz a pergunta para eles e eles ratificaram. E eu vou fazer a mesma pergunta para você. Eu vou fazer só um campo de ilação. Quando eu falo de Ministério Público, membros são os promotores, os demais são servidores. Quando eu falei Polícia Civil, membros são os delegados, os demais são servidores. É assim que é intitulado lá, até porque delegado é chamado de excelência aqui em São Paulo. Quando a gente fala de Poder Judiciário, membros são os juízes, os demais são servidores. Quando eu falo de Tribunal de Contas, por exemplo, membros são os conselheiros, os demais são servidores. E eu perguntei quem são os membros da Polícia Militar. O coronel, qual que é o nome? Ele é presidente da PM, não vou lembrar o nome, se eu falar aqui, Pistori. E falei com o coronel Tadeu, que é deputado federal. Eu perguntei quem são os membros da Polícia Militar. Ele falou de soldado a coronel. Eu quero perguntar para você, Melida, quem são os membros da Polícia Militar, os oficiais e praças ou somente oficiais? Sucesso. Mas eles falaram que são as praças, são membros. Eles falaram que aí somente um falou que, a outro coronel também falou que ninguém fica para trás. Mentira. Por quê? Porque os praças, eles sempre ficam para trás. É mesmo? Sim. Quem leva... Mas me dê fatos para... me dê fatos. Não apenas jogue. O canal ele ganha crédito com todos os policiais porque a gente procura explorar a verdade. Às vezes as verdades não interessam para algumas pessoas. Mas eu acho que a verdade deve ser dita e a gente quer melhorar a instituição policial. Me dê fatos que mostrem que os oficiais da Polícia Militar são membros e que sim, praças ficam para trás. Porque todo o discurso que a gente vê da Polícia Militar é o contrário. Com uns 200 anos, ninguém fica para trás, todos são membros. Tudo isso que eu falei aqui foi apresentado no canal. E agora a gente está vendo uma outra versão. E o canal tem voz para todos os policiais. Teve ele advoga agora, ele é um ex-oficial da Polícia Militar. Tem um vídeo dele no Instagram, não lembro o nome dele agora. Pô, Mas é advogado? advogado. Tenente, capitão? Ele acho que era capitão ou tenente. É novinho. Tá. Ele contou um relato que ele estava cursando a academia do Barro Branco, aí teve um problema de saúde grave que precisava de uma cirurgia. Foi socorrido ao HN. Só que ele era soldado. Aí ele prestou pro Barro Branco. E marcaram tipo, ó, sua cirurgia vai ser daqui 3 dias. Tá bom. Dava 3 dias. Ó, não vai dar, vai ser daqui mais 2 dias. Passaram-se 2 dias. Resumindo, passou alguns dias. Aí veio um médico conversar com ele. Aí ele falou pro médico, falou, doutor, isso vai atrapalhar o meu curso. Porque eu tô aqui, eu tô sentindo dor, eu tô sendo indicado e tal. E aí estava ele e o cabo no quarto. E o cabo a mesma coisa, o mesmo tratamento. Aí o médico oficial falou pra ele, mas por quê? Que curso? Falou, meu curso, eu sou aluno oficial. Você é aluno oficial? Aguarda um momento. No mesmo dia ele foi alterado. E o cabo? Isso está documentado? Isso tá em vídeo nas redes sociais. Mas está documentado? E pode ser só uma fala também. Mas ele falou como advogado? Ele contando fatos. Contando fato. Contando fatos dele. Depois você manda esse link para eu moral colocar na descrição do vídeo, aí já fica documentado. Porque o policial faz um juramento, ela faz? Sim. O médico também faz 2 juramentos, com o médico e com o policial. E o médico militar, ele não pode ter distinção, até porque está na Constituição fazer distinção entre brasileiros, você não pode distinguir vidas. Você pode priorizar o salvamento da vida. Você não pode, a não ser que o aluno oficial ia morrer. E o cabo não. Ali você Se ele fosse morrer, ele teria sido operado na mesma hora, né? Após ele anunciar que ele era aluno oficial, ele foi operado imediatamente. É estranho, né? Mas isso tem vídeos nas redes sociais. Ok. Então tá, esse é um exemplo. Outro exemplo. Você tem isso? Você deu um exemplo, mas aí é um aluno oficial. É praça especial. Não é só praça, entendeu? É um praça quase oficial. Praça especial, né? Me dá um outro exemplo aí. Vou contar um outro exemplo do Bartolomeu. Tá. Bartolomeu, ele era um sargento da Polícia Militar. Tá. Curso de caveira no COI, a boina verde. Só que na época já estava no bombeiro. Ele participou de um campeonato de natação. Tá. Conseguiu se destacar em primeiro lugar.
e um dos comandantes ficou em seguinte. Normal. Igual aquele futebol, né, entre praça. Se envolveu numa ocorrência de acidente de trânsito, prestou socorro, viu que não se identificou como policial, prestou socorro, tal. A mulher percebeu que ele estava armado, ligou o 190. Olha, me envolvi no acidente de trânsito, o cara que bateu no meu carro está armado. Automaticamente a polícia militar comparece no local. Ele com a arma legalizada, com porte, com tudo. Arma polícia. Arma particular. Ah, particular, tá. Eu não se fosse a da polícia militar. Na hora de folga ele usa. Sim, claro. Eu, quando era policial militar, e saía do papel, usava a arma da corporação. Bom, Beleza. Foi pro papel. Tudo. o quê? A ocorrência de acidente de trânsito. Mas era tal. com vítima ou sem vítima? Sem vítima. Então não tem que ir no papel. Não, mas calma aí. Não tem que ir no papel. Salva se eu cometer. Ó, eu não sei se é com vítima ou sem vítima, mas foi pro papel. Tá. Reserva significa iniciou seu procedimento administrativo na polícia militar. Foi instaurado o CD. Mas ele agrediu? Não, deixa eu te contar. Aí foi instaurado o CD, porque ele estava armado e tal. A vítima, que foi a mulher, no CD ela falou que ele foi muito educado. Em momento nenhum ele sacou arma. Em momento nenhum ele causou problema. Ela só ficou assustada porque ele estava armado. Quem que foi um dos presidentes do CD? No capitão sempre. Ele foi pra rua. Quem? Capitão? Não, Sargento Bartolomeu. Por causa disso. Me parece que essa história faltam fatos. Não, é esses fatos que nós temos. É, deixa eu vou abrir mais uma vez. Vou até pedir para você que conhece esse caso, venha falar, porque ele faz falta fatos. Agora eu vou contar o mais. Esse jeito é uma coisa bem. Agora eu vou contar o mais ridículo da história da Polícia Militar, que até eu falei pro comandante-geral, falei, ele está aqui embaixo, se eu quiser eu chamo ele. O policial se envolveu numa discussão de boteco. Quem tá embaixo do geral? Não. Ah, Eu estava aí embaixo lá do... geral sai, sobe com Não, quando eu falei, alô, comandante-geral, Ah, tá. O papai da comandante geral tá aqui. é o Ailton. Ele se envolveu numa discussão, teve uma discussão... O dedo do quartel. Não, fora do quartel, na hora de folga. Entre militares? Não. Ele, o paisano. Revendo, tal, discutiu, tal, parece que efetuou o disparo de arma de fogo. Normal. Não é normal. Não, Não é normal. não é normal, mas tem. Beber, embriagado e com arma de fogo. Já sai da normalidade, imagina. Sai da normalidade quando é praça. Quando é oficial, não existe normalidade. Então tá. E eu já vou mostrar pro senhor. Sem fala. Beleza. Ele foi pra companhia, falou, ó, me envolvi numa discussão, vieram pra cima tentar tirar minha arma, tal. Beleza. Foi instaurado. Os caras que ele discutiu vazaram. O Ailton foi mandado embora por duplo homicídio e ocultação de cadáver. Ah, ele não pode. Não, Foi. na polícia militar pode. Não, mas se ele matou, tá certo. Não, mas calma aí. Ele foi mandado embora por isso. Porque a PM te manda embora antes do seu julgamento. É, mas aí tem um que é policial civil, do tempo. Coração. No dia que ele foi no fórum, os 2 defuntos que ele ocultou foram testemunha dele. Eita, o cara voltou. É, do além. O cara voltou. The Walking Dead. Walking Dead. É. A PB tem que Eles foram testemunha. Falou, não, nós discutimos, nós ficamos com medo que ele é polícia e nós fomos embora pra Bahia. Mas talvez tenha sido outros caras que ele Não. Não. Esses 2, porque tava um mob lá. Caraca, velho. Aí eles ressuscitaram e foram ser testemunha. O que aconteceu com o sargento? Vou fazer um corte Walking Dead do Medina, porra. O que aconteceu com o sargento Ailton? Fala pra mim. O senhor como advogado, como... Não tem o menor sentido de ser mandado embora. Não tem o menor sentido. Ele não voltou pro PM. Então, agora me fala por que no caso do oficial é diferente. Então tá. Um oficial que está fazendo, se já não é major, vai se tornar major em breve. Quem? Ele num baile no interior, numa formatura no interior de São Paulo, embriagado, descarregou só uma pistola .40 atingindo vários veículos
colocando dezenas de vidas em risco. Ele foi conduzido pro plantão, pagou fiança e não aconteceu nada com ele. Tem inquérito policial civil. Saiu na imprensa. Não, mas não tá, mas aí tem inquérito, mas... É tudo. Só que quando são eles, que é o nome, eu falo pro senhor, Laroca. De novo, já sabe, eu não conheço Laroca, o nome dele é Laroca. Então o canal está aberto caso você queira falar sobre sua versão. E aqui a gente tá fazendo o juízo de valor. A gente abre o canal para todos os policiais se puderem falar e melhorar nossa corporação, porque nós todos somos tomadores de serviço de segurança. Então, o Ailton ele foi mandado embora e o Laroca não. Tem o caso do Heiler que morreu ano passado. Não, já falou, deixa agora. Já entendi. Já entendeu? Já entendi. Então para você, né, não, né, membros são oficiais, demais não são membros. E tem gente, São os números. e tem gente ficando para trás, né? Totalmente para trás, totalmente. E quando o policial fica para trás, fica a família, os filhos, É verdade. fica tudo. É verdade. Porque eles não têm noção do mal que eles estão fazendo. Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que alguns oficiais têm pedra no coração ou não conseguem ter empatia? Se a gente falar da Polícia Civil, a gente entende porque são concursos diferentes, os delegados, investigador. Agora todo oficial investigador eu sei, mas eu vou falar da nomenclatura antiga. Tem o escrivão, tem na área o agente de telecomunicações, assim, mano. A gente até entende, mas no caso da Polícia Militar, a gente fala de tropa, né? Porque o modelo é militar. Por que você acha que tem essa não empatia com as praças? Você acha que é de academia mesmo? É pessoal. Só pode ser. É individualizado, não é um processo da polícia, né? Eu acho que é do ser humano isso daí. É do ser humano. É do ser humano. A instituição é boa. Sim, só que no que eles pecam, quando um oficial cometem essas aberrações, eles não fazem nada. Ninguém fiscaliza. Não tem quem os fiscalize. Tem, o Ministério Público é o controle externo das atividades policiais. O Ministério Público sabe dessas coisas? O Ministério Público, eu estou perguntando, você responde. Olha, eu acredito que nada blinda os oficiais, eles criaram uma carapaça que fala que é impenetrável. Nada, tipo bate fino, uma couraça, nada dessa penetra. Se estiver debaixo ali, não acontece, caramba. Você acha que isso é Você acha que isso aí tem a ver com o legado, a história, a formação deles? Destruir vidas? Será que tem essa matéria? Será que você acha que é destruir vidas ou pensar somente na classe dos oficiais? Porque somente na classe, talvez eles não tenham noção. Eu acho que falta um curso. Para só de falar de direitos humanos, nós falar um pouco curso de empatia, curso de humanidades, não direitos humanos, humanidades, né? Que uma decisão de um comandante pode afetar vidas, muitas vidas. E a vida não é só do policial, mas da sua esposa ou do seu marido, né? Da policial com o seu marido, do policial com o seu cônjuge, dos filhos. Quando você muda de unidade, você tem vários muito sérios. Uma questão aí que Eu não sei se a Academia de Polícia Militar, no caso do Barro Branco aqui em São Paulo, porque a gente grava em São Paulo e é ex-policial militar em São Paulo, ela tem essa preocupação humanística. Eu não estou falando de direitos humanos, que é totalmente diferente. Se você entender os direitos humanos, desculpa, não é disso que a gente está falando. Esse trato com a família, sabe? eles não se preocupam, chefe. Não se preocupam. O senhor foi oficial. Não, só tô de cast. Não, o senhor foi no passado. Existia alguma matéria lá para destruir a vida de praça? Não, Alguma coisa? eu não aprendi isso. Então isso daí não é da Academia do Barro Branco, isso daí é da pessoa. Caramba. Então você tá me falando, se eu estiver errado, você me corrija. Aqui na Polícia Militar tem algumas pessoas com a saúde mental comprometida que não são só praças. Totalmente. Porque a ideia é só praça estar com a saúde mental comprometida. Mas você está falando, não. Esse silêncio dessa doença atinge oficiais, é isso que você está falando?
Não é uma doença, eu acho que é da pessoa. A pessoa, ela tem um ego que quer... E a gente costuma falar que a vida dos praças hoje, ela é discutida num gole de uísque ou numa xícara de café. Gole de uísque. Nossa, não entendi, desculpa. Ah, eles não bebem, né? Não, eu nunca bebi. É oficial. É o ditado que a gente fala em casa. Ah, é o que corre na Rádio Peão. Caramba, não sabia disso. O amigo de um oficial não gosta do cara, ó, dá um jeitinho, tira ele da cidade. Ele vai, não quer saber se ele tem filhos, se ele tem algum filho com problema especial. Mas aí eu acho que essa não preocupação é porque o praça ganha bem, né? Muito, né? Então eu consigo mobilizar. Muito. Você viu a história de um palmo do mapa? Vixe, mano, ele vai pra Rosana. Então, eu também eu tô aqui, eu já até cortar aqui. Eu tenho o pessoal de Rosana que nos assiste aqui. Sim. Aí eu falei, meu, o palmo do mapa é pra Rosana. Aí o cara, pô, Rosana é uma cidade linda. Não, excelente cidade. Essa é a última cidade do estado de São Paulo. Não, pra nós, você tá na capital, mas pra eles é a primeira, né? Sim. Então, assim, eu queria só corrigir o erro, quero pedir desculpas, mas quando a gente fala de Rosana, é no bom sentido, Sim. porque dentro da Polícia Militar, quem é do Estado de São Paulo, fala assim, ó, um palmo do mapa lá em Rosana. Então a gente pega do comando geral, faz um palmo do mapa, São Paulo bem... Vamos ver quantos quilômetros dá daqui, Rosana? Só para eles que é uma noção. Dá uns 700 quilômetros. Mas eu quero dizer o seguinte, Rosana é uma cidade excelente, é só uma brincadeira, talvez de mau gosto, né? Mas assim, Mas e a quem depende de carona, a pessoa demora 10 horas para chegar lá. Ô pai. mais. Entendeu? Então a hora de folga dele, que é TITC, já fica ali. E como que o movimento Coração Cinza Bandeirante, que você é o líder, ganha para o presidente, mas não é uma empresa, não tem o CNPJ, não tem nada. É, nós tínhamos, mas hoje nós não temos mais associação. Eu não me titulo como um líder, eu falo que eu fui o Presidente, você é o presidente. pessoal que... Não precisa um, não, tudo bem, tá, tudo bem, presidente. O que que você, agora eu queria que você desse um recado ali, ó, nessa câmera, por praça que tá te ouvindo, eu acho que o oficial não vai nem querer te ouvir, mas tomara que ouça, né? Dá um recado para ele, fala assim, ó, o movimento Cinza Bandeirante O movimento Coração Cinza Bandeirante, ele luta pela dignidade humana do praça da Polícia Militar. A nossa luta principal é tentar destruir a lei complementar 915/02, que aqui fala que da decisão do comandante-geral não cabe recurso. Sendo que o infrator da lei, quando ele comete um crime, ele tem direito a todos os recursos antes da sua punição. O praça da Polícia Militar não tem. Ele é acusado de algum crime, prova sua inocência, é amparado pela Constituição do Estado de São Paulo, artigo 138, parágrafo 3º, e pensa, fui mandado embora, mas eu ganhei, eu vou retornar à Polícia Militar. Não retorno. Eu estou há 13 anos lutando. Tenho policiais que lutam há 33 anos. Nós tivemos mais de integração de postos, no caso semelhante lá no Rio de Janeiro. Assim, mais de 2 décadas, ele se reintegrou. Se eu tiver errado o estado, mas acho que foi no Rio de Janeiro. Eu acho que eu vi uma matéria. Isso foi E foi emocionante. Foi o que morreu, esse Foi. um senhorzinho. Isso daí. Mas Ele colocou farda, foi o comandante que recebeu, porque houve um erro. E ele não conseguia voltar. A justiça corrigiu. então, o que falta aqui em São Paulo? O que falta em São Paulo? A justiça não está vendo que as ordens, as determinações que estão na Constituição, uma determinação de um juiz para a Polícia Militar não vale de nada. Opa, peraí. Não vale de nada. Eu fui absolvido. Eu tenho vários casos que foram absolvidos. E o que a Polícia Militar fez? Nada. E quando é o contrário? Você chegou a falar com o governador do estado, até o vídeo, né? Sim, eu gravei, eu perguntei para ele, Fala desse vídeo. eu perguntei para ele que se ele, na época, ele era candidato a governador, se ele fosse eleito, se a Constituição do Estado de São Paulo seria seguida e respeitada. Ele deu a palavra e falou que não teria dúvida nenhuma que a Constituição seria seguida e respeitada. Você teve tempo de conversar além disso com ele? Depois disso, nós nunca mais conseguimos chegar nem. Mas antes ele conseguia chegar, sim. Como todo político antes da eleição, a gente tem acesso fácil. Depois... Nós fizemos uma manifestação. Mas ele sabia do que você estava somando? Não tem conhecimento. E tem conhecimento. Tá. Nós fizemos uma manifestação no Palácio, nos deram uma data. O chefe da Casa Civil falou, você faz documento, entrega nesses lugares, tudo, tal, explicou o procedimento. Eu fiz.
Falou, daqui um mês vocês vão voltar e vão sustentar com o governador. Fiz toda a documentação, levei em todos os lugares, só que eu guardei uma e protocolei. No dia na reunião, todo mundo estava pensando, nós vamos conseguir uma vitória, então foi mais pessoas. O palácio estava todo sitiado. Nós não conseguimos chegar perto do palácio. Por quê? Porque falaram, aí depois chegou um tenente-coronel, falou que informaram que seria uma manifestação violenta, sendo que tinha senhoras, tinha crianças, porque quando a gente vai, as senhoras e as famílias acompanham. Então deixa só, esse movimento a gente tem lá no Rio de Janeiro com o Major Luiz em relação à GRAM, hein? Então, por que eu tô falando isso? Esses movimentos pacíficos são movimentos legítimos, amparados pela Constituição e de necessidade humana. Quem tem fome tem pressa. Tá, guarda isso que eu tô falando. Aí nós chegamos, eles nos direcionaram para um local. Por isso que eu falo que eles agem com maldade Sistema. e sistema. Sistema é bruto. Os direcionaram num lugar Como diz o Capitão Nascimento, o sistema é foda. onde não tinha banheiro, não tinha nada, um sol. Não, mas lá no palácio tem. Tem tudo isso aí. Não. Não para policiais veteranos e não para ex-policiais. Tá. Aí desceu. Quantas pessoas foram nessa manifestação? Nesse dia nós estávamos em 125 pessoas. Nossa, é enorme efetivo, né? Quase. Só 125, cara. Da hora que, aonde nos colocaram, tinha muitas árvores. O helicóptero da Rede Globo procurou a gente 3 vezes e não achou. Como 125? O palácio não pega nem metade da metade do estacionamento lá no final, cara. Aí desceu um tenente-coronel, falou isso daí, falou, mas vocês nem nos avisaram que ia ter a manifestação. E do lado dele o tenente apaisando. Falei, chefe, vocês não têm vergonha na cara. Falei desse jeito, caramba. Falei, eu tô com documento protocolado, inclusive o tenente que está do lado do senhor assinou. Quando que foi isso, hein? Foi em 2024. Mas era só colocar no grupo a reunião pelo Facebook. Não. Eles ficam sabendo. Aí usa a rede social, fica sabendo. Aí o Traz o CERP lá e... Aí o tenente-coronel olhou pra ele, ele falou assim, o tenente-coronel, é verdade. Eu tenho um documento protocolado. Aí subiu. Isso já era umas 2 horas da tarde. Nós chegamos às 6 horas da manhã, tinha água, café, aquela coisa toda. que nós levamos. Banheiro, tinha que se deslocar a 4 quadras. Ah, não. Mas lá no palácio eu tenho área de apoio. Não. Aí o tenente-coronel não desceu mais, desceu não vou falar o nome dele aqui, que Você até dá direito de resposta sim. dá até nojo, mas... Ele desceu, me chamou, aí entrou o advogado e falou assim, viu? Quando que o governador te deu a palavra, ele era governador ou ele era candidato? É candidato. O advogado falou, por quê? O senhor está falando que a palavra do governador não vale? Aí ele sorriu. Ele pegou e falou assim, pode fazer o que vocês quiserem, porque vocês não vão entrar no palácio. Vocês já estavam dentro ou estavam Não, fora? lá de fora. Só que aí já estava posicionado o CAEP, que lá é CAEP. Ah, é. Tudo com escuro. Não fala, muita força. Aí eu aloprei, eu fiquei louco, falei, é o seguinte, ô fulano, eu não vou pegar na tua mão porque você é um câncer. Você é um dos cânceres, né? Você militar também. Falei, porque, a minha vontade era... Aí eu falei assim, ó, só pode dar ordem ali, escolha pra atirar em mim. Caramba. Aí eu fui lá, peguei na mão de um tulo. Falei, pessoal, você escolha atirar e jogar bomba, atira em mim primeiro. Mas tinha só 125 pessoas, talvez tinha mulheres. Mulheres, crianças e idosos. Idosos, cara. Teve um subtenente... Mas essa desproporção de atuação da Polícia Militar, eu tô falando aberto, hein? Às vezes é ruim, porque a população já sentiu que, às vezes eu tô lá com a minha esposa, eu tô me manifestando no meu pensamento, também os caras de escudo, não entendem isso. Eu tenho visitado algumas polícias no mundo, Meta do Norte, Europa, Ásia, e eu tenho conversado com vários policiais, inclusive mês passado fiquei mês passado, fiquei 30 dias no Peru, e eu visitei a Polícia Nacional do Peru, e num desses dias estava tendo uma greve nacional, uma quarta-feira, e eu fui conversar com os policiais, e falou, tá tendo ali manifestação, e falou, são cidadãos peruanos, como nós, eles estão reivindicando um direito trabalhista,
Eu falei, cadê seu escudo? Não precisamos de escudo, eles não são nossos inimigos. Mas é muito claro isso no mundo inteiro. E aqui vem uma pequena crítica às polícias militares. Os cidadãos não são seus inimigos. A partir do momento que vocês vão com escudo, com armas, munições químicas, você fala, você é meu inimigo. E o militar, o conceito de militar é eliminar o inimigo. E a polícia militar, ela quer ser comunitária. Isso, toda vez que eu viajo para fora do país, eu não viajo pouco para fora do país. E eu sempre vou atrás de conhecimento policial para poder ter esse podcast. E o exemplo que eu tive, o mês passado, lá da Polícia Nacional Peruana, e eu tenho tudo isso documentado para fazer um episódio, os policiais, eles não são nossos inimigos. Eu não tenho por que ter embate. Estavam todos posicionados, mas não tinha um embate. Ninguém estava com isso. Tinha os escudos ali, mas ninguém estava já de escudo, fechando rua. Deixa, fica na rua. Tava tudo parado. Pacífica, né? É uma manifestação. Do Peru inteiro essa manifestação. E você estava falando com 125 pessoas, idosos, senhoras e crianças. Você tinha uma força de ação especial de polícia, o CAE, Prontidão. de prontidão, com escudo armado. Tá posicionado. E O cara de idoso e nós é homem. faz sentido para uma sociedade civilizada. Aí eu fui, conversei com os policiais, teve um sub lá, que o olho dele encheu de hora. Ele falou, irmão, não faz isso com nós não, cara. Aí nós fomos, falamos, vamos andar da rua, todo mundo, vamos dar uma parada. O capitão da área dispensou o CAEP. Só ficou as viaturas de trânsito e acompanhando a gente. Mas geralmente fica de trânsito. Que eu era do batalhão de trânsito, não fazia essa. Que eles não viram, eles viram que não ia ter nada de... Só que... Você não tá com estilingue, essas coisas. Então, pra ver como que há tratamento de pessoas que têm estrela e outras pessoas. O que desceu, que era da segurança do governador, totalmente não tá nem aí com a tropa, e o capitão preocupado, entendeu? Então tem muitas coisas. O que você acha dos policiais de rua e dos policiais que trabalham em assessoria? E unidades e gabinetes? Você acha que tem até diferença no tratamento com as pessoas? Sim. Porque você está me falando que o pessoal de rua é muito mais humano do que o pessoal de assessoria, né? Porque uma assessoria policial militar do palácio, né? Sou palaciano, né? E o cara que dali para não tem. Olha, os policiais do palácio, nós fizemos até amizade com alguns lá, porque eu já fui lá umas 3, 4 vezes, caramba. Então tem o pessoal que trata a gente bem. Algumas pessoas que estão no poder naquele momento, esse mesmo oficial, há um mês que nós tivemos antes, que nós fizemos uma manifestação, ele teve uma discussão com a hoje ex-deputada Adriana Borgo, que ela pediu para colocar uns cones, porque havia risco da gente ser atropelado. Ele falou que ele não é ator. Se fosse atropelado, ia ser problema de quem foi atropelado. Ele falou isso. Falou, tá documentado isso. Não, Mas é só um celular lá também. Às vezes você fala e eu preciso. Porque se isso está documentado no celular, isso permanece ativo para a corregedoria, para ensinamento. Porque esse tipo de ensinamento é importante para os bancos escolares, para o curso de soldado, curso de sargento, curso de oficiais. Como se comportar e dar segurança a uma manifestação. chefe, os veteranos fizeram a manifestação lá, foram proibidos de usar o banheiro. Mas aí não pega a dignidade da pessoa humana? Não, mas o praça não é pessoa humana. Como? Pela polícia militar, o praça não é considerado pessoa humana. Para fazer isso com veteranos. Líder geralmente tem problema de pressão, tem tudo isso aí. O doutor Jimenez, que veio aqui, participou. Não puderam usar o banheiro. E não tem banheiro ali. Tem que... E colar na rua é tentado violento ao pudor, sei lá. Você entendeu? Então, o praça, ele não é tratado com dignidade humana nenhuma. Puxa vida. Não é. Mas eu acho que não é bem assim. Acho que você está exagerando. Inclusive, vou deixar mais uma vez aí o representante da Polícia Militar, o pessoal da área de comunicação social, o pessoal aí do que a gente chama de do staff lá, né? Estado Maior, quiser falar, o canal já está aberto aí, porque a gente precisa ouvir. Eu acho que a gente precisa ouvir. Só que nós temos provas. Se vocês falarem, nós temos provas. Isso daí. Nós temos provas. Cadê? Então,
Aí a gente vê eles cometendo crimes gravíssimos e nada acontece. Ô Medina, o que eu quero entender? Você tem esse movimento, o pessoal já entendeu, vai entrar em contato com você, o pessoal vai se unir, o Brasil inteiro vai ligar, vai prestar apoio para você, tenho certeza, pelo menos os militares vão fazer isso. Ano que vem, eleição, você se candidata a vereadora, deputado, qual que é a sua pretensão política em estar nesse canal aqui? Nenhuma. Cuidado com isso, hein? Depois você se candidata, você... Ó, já muitas pessoas. Você pode falar assim, hoje nenhuma, aí beleza. Mas amanhã também. Olha, não vou falar aqui. Bom, já abriu. Não, não. Já abriu. Quem que é o Medina hoje? Como que eu vou me candidatar ao Medina 1? Hoje você está sendo visto num canal de 150 mil, que é um canal diferente, você sabe. Você é um cara que é protagonista nesse movimento Coração Cinza Bandeirante. Você já foi chamado para vários podcasts importantes aí, com milhões de seguidores. E sua voz reverbera. Você mora em que cidade? Bauru. Bauru. Eu acho que o canal faz um vereador em Bauru. Se você fizer propostas para guarda, propostas para segurança. A gente sabe do que a gente está falando. Eu quero saber, hoje você não tem, Não tem. mas se você for, você vai ser para a Lesp ou para a Câmara dos Vereadores? E qual que é a sua proposta? Já viu o jogo pra gente? Não tenho. Minha proposta é a minha dignidade, a minha paz e provar que. Você quer voltar para a Polícia Militar? Essa é a vocação que já estou aposentado, mas Não tem problema, é a dignidade. a nossa dignidade. Não é você não quer ir para um VAEP, não quer ir para a Força Tática. O que a gente vem fazendo na Polícia Militar eu já fiz. E eu sei eu imagino o que aconteceu, de quando você for demitido até a data de hoje, o que você já passou. Eu imagino. E você quer restaurar essa dignidade, é isso? Sim. Eu e os que. Mostrar para sua família. Falar eu vi. A minha família sabe que eu nunca fiz nada de errado. Então. Só que para o cidadão comum, Sim. quando você chega e fala que é um ex-policial militar, eles olham para você e falam, é bandido. Ter rótulo. Você não consegue emprego em lugar nenhum, certo? Então, nessa câmera aqui, eu queria que você relatasse o que acontece com a vida de um policial militar quando é mandado embora, quando ele vai buscar emprego. Fala isso. Ele é tratado como pior do que um bandido. O bandido, ele é a sociedade da braço. O ex-policial militar, não. Ele é tratado como um lixo, né? Então isso dói muito na alma. É o que eu falo, nós estamos pedindo uma anistia pro governador, tá bem. Que tá, hoje a palavra do momento é anistia. Das pessoas que foram presas em Brasília, o Brasil inteiro tá pedindo isso daí. O governador que tem que entender que os policiais militares que foram mandados embora injustamente estão presos desde aquela época. Estão numa prisão psicológica que destrói. Você falou uma coisa extremamente séria. Você não consegue sequer emprego. Você não consegue mandar o currículo. Como você está sobrevivendo hoje? Hoje eu trabalho de Uber. 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 Serviço de segurança, essas coisas eu não faço mais porque o segurança hoje tem que estar armado. E eu, como ex-policial militar, não posso andar armado. E eu não vou colocar Quais os outros serviços que você tem, além do Uber? Tem mais alguma outra? Não, só trabalho em. Cara, você que é da região de Bauru aí, ó, e se sensibilizou pelo Medina, o WhatsApp dele tá aqui embaixo. Se puder ajudá-los, né? Tem um emprego, o cara conhece muita coisa. E se tudo que ele falar aqui é verdade, a Polícia Militar cometeu um erro horrível, né? Todos os dias ela comete erro. Se tudo que você falou por verdade, né? Infelizmente é uma verdade que está escondida. Deixa até o seu contato aí pro pessoal da região de Bauru. Você foi policial, você pode trabalhar em centro de monitoramento, que tem que ter sacadas, né? Tem que ter insights. Você conhece muito de legislação. Você tem um conhecimento que não pode ser desprezado. Não pode ser desprezada. E eu acredito que o seu advogado, de posse de toda essa documentação, consegue mostrar para quem vai te contratar que há um erro em relação à Polícia Militar sobre a pessoa do Medina. Sim. Sobre todos que foram mandados embora injustamente, né? Injustamente, sim, mas eu não conheço a história de todos. Eu conheço a sua história que você veio. Mas Que essa te falou. então a população tem que e até o Praça da Ativa, o Mike da Ativa. Quando você vê um ex-Mike, procura saber por que ele foi mandado embora. Porque na grande maioria das vezes ele foi mandado embora covardemente. Você acha que você falou 30 mil, né? 30. Do ano 2002, né? 2002. Se você pegar o ano 2000 pra cá, que dá 25 anos, se você pegar 95 pra cá até 2025, que são os 30 anos de atividade,
praticamente todo o efetivo de praça foi rodado, né? Você não tem nem. E talvez seja uma medida inconsciente de eu estar trocando efetivo sem dar aposentadoria, né? Nós chegamos até a propor isso daí. Eles estão querendo que o pessoal, que os veteranos voltem. Eles têm um efetivo que eles podem usar. É só querer. Tem muito policial de São Paulo, dos batalhões, que eles podem usar. Entendeu? Reparar o mal que foi feito. A PM não reconhece o erro dela. Isso é um grande erro da Polícia Militar. Então, mas já a documentação, inclusive, o pessoal fala, mas e o gasto que o Estado vai ter para ressarcir vocês? Senhor governador, nós abrimos mão disso. A gente só quer a nossa... Você vai falar por você, não vai falar por todos, pelo amor de Deus. Todos do grupo Coração Cinza Bandeirante, nós abrimos mão. Porque a gente conversa, vocês são em 1.500 hoje. Existem outros grupos. Tá. Hoje o Coração Cinza Bandeirante está com 300, mas os 300 que estão aqui estão em todos. Total, quando começou o Coração Cinza Bandeirante, éramos em 1.500, mas tem mais. Até mais, né? Você está falando. Mais. E muitos já estão morrendo. Sim, eu falei, é o caso que acontece no Rio de Janeiro. Muitos morrem. Entendeu? Do seu direito. E você vê o porquê que eles morrem. É de AVC, É de desgosto. é de desgosto, porque, eu tenho pessoas que foram mandar embora em 33 anos, o cara chora e fala, quando eu saí da PM, minha vida acabou. Eu falo, não é assim não, irmão. Dói não? Dói não, É claro. entendeu? Dá mais sensação de vergonha, como se a gente tivesse feito alguma coisa errada, né? E aí você vê tanta coisa errada que acontece com a PM e nada acontece. Quando a gente fala dos oficiais, crimes graves, não acontece nada. Aonde que está? Quem fiscaliza eles? É a corregedoria. Que corregedoria fiscaliza quem? Tô perguntando, não é a corregedoria? Ministério Vai fiscaliza quem? Fiscaliza a praça. Ministério Público? Esquece. Quem manda na Polícia Militar não é Ministério Público, não é juiz, não é promotor, nem ninguém. Quem manda no praça da Polícia Militar são os oficiais. Não, todos os oficiais, coitados dos tenentes. Não, eu vou não, os tenentes não. Quando oficial. Na linguagem militar nossa, que a gente conhece, tenente na Guarnição X, estão se ferrando. Coitados dos tenentes, pô. Tira o CI, são os oficiais. Os oficiais alto patente. Você já ouviu falar que tenentes são oficiais subalternos? Conhece? Sim. São subalternos, coitada. O cara tá trocando tiro lá, meu, também na rua. Sim. Não, lógico. Hoje que vai a capitão, não só vai pra rua, é raro que vai. Então não são todos oficiais. Não, Deixa eu colocar alguns limites aí. não são todos. Lógico que não. Conheço oficiais fantásticos. Aqui no Comando Geral, onde eu trabalhei. Conheço. Tá, que são oficiais, não é bem assim, né? Então, Eles entendem. Eles sabem pra quem quer direcionar. o chapéu. O carapuça, né? Eles sabem. Então, não tem quem fiscaliza eles, chefe. Tá. Não tem. Tem um vídeo aí de um coronel Bom, aposentado. todos esses vídeos que você tá falando, eu vou deixar link na descrição, então você deixa com a... Manda com a minha produção aí. Jaban. Tá. Ele falou num podcast que ia ser decretada a prisão preventiva dele. Acho que é. Um amigo dele da corregedoria, ele era primeiro tenente. Ligou pra ele e falou, chefe, vai estourar o BO. Falou isso de podcast? Eu mando podcast. né? Eu mando. Eu critico esses podcasts que exploram a atividade policial, né? Aí, então, deixa eu ver como. E é coisa nossa, coisa interna, né? Aí ele pegou e falou assim, aí no podcast. Aí eu fui até a casa do meu pai, entreguei uma documentação, falei, se eu for preso, o senhor vai na imprensa e joga isso daqui. Aí ele foi até a cavalaria, chegou no comandante dele, o capitão, falou, se eu for preso, meu pai vai fazer isso. O capitão foi no comando geral da época, o comando geral foi na cavalaria, sentou os três na mesa. Não, mas você tá especulando, né? Ó, fala pra ele, falou, se eu for preso, tal. Ele foi preso? Você tá especulando, você não teve acesso a essa conversa, né? Já acho o vídeo. Não, deixa aí, ó. Vídeo na descrição aqui. Tem todos os links que você tá falando, cara. Tá aqui. E você, policial, corporação, direito aberto. Aí a gente fala, se é o praça que fala um negócio desse nas redes sociais. Estava pra ser preso, eu não fui porque eu fiz uma chantagem. Você sabe que a sua voz aqui vai reverberar bastante nesse canal, né? Você sabe disso, né?
Estão lá. A gente quer justiça. Tá. Entendeu? Eu vou conversar com alguns deputados e vou fazer não a pergunta do Medina, mas eu vou perguntar sobre a legislação, por que existe essa distinção, por que isso não dá devido processo legal nos casos. Mas é uma bancada da bala, né? Eu vou perguntar para deputados. Ah, tá. A bancada da bala não adianta, porque nós já levamos todos, as lideranças já Tem levaram. vários deputados aqui, deixa eu até abrir aqui. Todos os deputados daqui da LESP, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, senadores são convidados aqui. O canal é aberto, tem várias entrevistas com vários deputados de Brasília, né? Tranquilo, isso é normal, tem aqui em São Paulo. E você sabe que a gente ouve o pessoal que é da esquerda, de direita, de cima, de baixo, diagonal. A gente ouve todo mundo, a gente dá voz para todos, desde que queiram defender a família policial. Então o canal fica aberto. Se algum deputado intitulado Bancada da Bala quiser vir aqui, Eles têm conhecimento disso daqui, não fizeram nada. mas a gente pergunta com 150 mil inscritos. Aliás, 150 mil inscritos, mais você. Então, nossa pergunta para o deputado é uma pergunta mais. Não é um com um, né? É o deputado sendo perguntado por todo o canal. O que eles falam, eles alegam, mas vai voltar policiais bandidos aqui. Não, mas esse Aí é problema da corregedoria, não é o injusto. entendeu? Mas dá para no seu caso hoje. A gente faz uma triagem para quem vai entrar nos grupos. Foi acusado aqui. Não, você faz isso também. Sim, nós fazemos. Bom, os caras chegaram e falaram, eu fui acusado, falaram que eu estava efetuando roubo, estupro. Você levaram. Fora. Não, vai tirar. Você faz a seleção. Sim, eu não vou colocar um cara que eu sei que ele ganhava dinheiro de máquina caça-níquel. Eu vou colocar ele? Não vou. Porque na hora que eu sei, É legal isso aí, porque você não é. O cara, você faz uma. O cara foi mandado embora, mas você analisa um motivo. eu não posso chegar para conversar com o comandante geral e falar assim, ó, esse daqui é bandido, como você me traz esse cara aqui? Aí, como que eu vou falar para ele? Porque, gente, essa conversa de bastidores entre ele e o comandante geral, isso tem entre o. Não só porque é o comandante geral, mas essas conversas tem. Isso são conversas de bastidores importantes para iniciar qualquer. Nós já 10 diálogos, é normal. E eles falam na cara. Sim. Então a gente tem. O CIPM tem informação suficiente para A gente só fala, a gente não pode colocar pessoas que tá envolvido com. Claro. Mas tem um erro ali no processo administrativo. Pode ser que alguém se encaixe e volte, aí é um serviço da corregedoria. A Defensoria Pública já te ajudou? Não, também? Caramba. O Ministério Público soube disso aí? A carapaça da Polícia Militar. Não, peraí, não existe isso, né? Até convite para a Defensoria Pública, se alguém estiver nos assistindo aí, fica aberto aí. Mas é um caso que eu vou perguntar para promotores, por favor, vou perguntar como que eles observam essa legislação, porque a Polícia Militar ela não é imune e ela não é uma si própria. E não existe regra intramuros. Ela participa de um sistema de segurança pública que tem regras bem definidas e elas prestam serviço para todos os cidadãos paulistas brasileiros e os que estão em território nacional. Pelo menos foi isso que eu aprendi, isso que eu aplicava quando eu era policial, entendeu? Agora você está me contando um mundo diferente. E eu vou perguntar para as pessoas. Olha, eu não vou falar nomes aqui. Não, eu posso contar um caso? Pode contar um caso, mas não é só o nome, não. Tivemos uma reunião com o número 2 da Polícia Militar, Que é o subcomandante. Não importa qual é. Então é porque. um major da Corregedoria e um major do QG. Tudo que entrou eu e 2 advogados. Tudo que nós levamos, o número 2 falava, isso não dá certo, isso não dá certo, isso não dá certo, porque não é assim, não é assim, não é assim e tal. Beleza, todo mundo falou. Aí eu falei pra ele, posso falar alguma coisa? Posso falar agora? Ele falou, pode. Aí eu falei o nome do oficial. Eu quero que os senhores falem pra mim do oficial tal. Aí ele quis desviar o assunto, falei, coronel, o senhor falou, eu escutei. Agora, por favor, o senhor escuta. Ele foi condenado há tantos anos pela Constituição Estadual, estava no presídio Romão Gomes há tantos anos. Quantos anos um policial militar tem que ficar preso no presídio Romão Gomes? O senhor sabe? Se eu não me engano, não pode passar de 4 anos. Ele já estava há 8. Caramba, um oficial preso no Romão Gomes há 8 anos. Certo? Condenado pela Constituição. Aí eles falaram que o processo arquivou, mas ele já foi condenado.
Aí ele saiu do presídio Romão Gomes e começou a comandar uma companhia especializada da Polícia Militar no centro de São Paulo. Como isso acontece? Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porque na Constituição, estados, e até na federal, se não me engano, posso estar errado na federal, mas coordenação dos 42 anos, TJE Ele foi condenado a 16 anos de. fez a perda do posto da função, né? Aí eu falei pra ele, O Praça também, 2 anos, condenação, abre o o... Praça, ele é mandado embora antes do seu julgamento, a Polícia Militar. E aí 45 dias, oficial não. Então é diferente, praças e oficiais. Então, para isso é diferente, já não são todos membros, né? Eu tenho um tratamento diferente. Aí eles não souberam explicar. Aí eu falei pra eles, chefe, Você sabe que você pode estar começando um movimento nacional para sua fala. Você tem noção do que você está falando no canal? Você tem essa percepção? tomara. Aí eu falei pro número 2, chefe, desce lá embaixo lá, vê se tem algum policial, algum praça lá embaixo que foi condenado. Não, até porque, cara, tá cortando aqui, eu tô conversando com o João Medina aqui, um ex-policial que foi, pela história dele, e foi dado embora por procedimento administrativo, sequer teve o procedimento penal, foi dissolvido lá nas armas que ele colocou. Mas é uma pessoa altamente articulada, fala muito bem, deu uma linha de raciocínio perfeita, conduziu essa conversa em fatos históricos temporais. A gente não combinou pergunta, não tem nenhuma pergunta combinada, e é uma característica do podcast, você pode ter certeza. E você pode até falar. A gente não combinou pergunta, Não, fala isso. nada. Tem podcast que combina, você sabe disso, né? Sim. Você combina, fala disso, fala ocorrência, fala disso, vamos ganhar like, mas que a gente não quer isso. A gente quer proteger o policial, quer proteger a família policial, proteger o inativo, o pensionista, a nossa família. E o que eu vejo no Medina é uma história. Se for narrativa, é porque o cara é muito bom. Porque eu tentei pegá-lo de tudo que é jeito e ele não saiu da linha central da sua fala. Isso é muito interessante. E para mim, né, olha só, para quem é psicólogo, faz análise de comportamento, ele não omitiu nessa parte. Agora, se tá certo, se ao longo do tempo ele conseguiu, beleza, parabéns. Mas aqui, você não quer em contradição, cara. Ação desde 2009 batendo na mesma década, né? E é o que quando eu entrego isso daqui pros policiais, os praças da rua, eu falo, pergunta quando você for fazer, acho que é EAP ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Isso que é extremamente importante que eu vou falar aqui. Tem alguma associação de policial militar que te ouviu? Nem fui atrás da associação. Que eles só querem. O porquê que eu não vou atrás? Porque eles sacam dinheiro. Querem dinheiro e os policiais que estão no grupo, que nem quando eu venho para São Paulo, a gente pede ajuda, o pessoal ajuda, tá? Eu coloco muito dinheiro do bolso. E tem casos, cara, o pessoal me liga e fala, meu irmão, eu não tenho dinheiro para comprar remédio. Cara, agora eu vou fazer o seguinte, cara. Você tá assistindo até agora esse podcast, que a gente tá com mais de 2 horas conversando aqui. Contato dele, o que ele tá perguntando é sério, é dignidade, cara. O ex-policial não consegue emprego. Muitos vão pro crime. Não é a minha fala, é a fala do Wagner Coelho, que é um ex-fuzileiro naval, que tem uma playlist aqui. Ele fala a cooptação e mão de obra especializada. Tem lá um Pix lá que a pessoa pode mandar, você administra isso, como é que é? Um vaquinha, você fez? Não, eu peço ajuda para quê? Para os deslocamentos e tal, mas tem. É que eu falo pro pessoal. Tem pessoas que me mandam R$3 e me mandam mensagem chorando. Ou me liga. Não, a gente sabe da máfia do consignado, tudo aqui. Não, nem. Cara, Eu nem- o policial não tem nem dinheiro hoje, ele não tá nem na margem. Eu peço pro pessoal do Mas fica aqui no canal registrado. Eu peço pro pessoal do grupo para ajudar quando a gente vem. Só que eu trabalho, né? Claro, claro. Eu tô lutando pela minha dignidade aí por todos. Mas tem pessoas no ex-policial que o cara me liga não tem dinheiro para comprar remédio. Não fiz. Cara, porque ele não consegue. Me liga chorando. Teve cara que já brigou de madrugada e falou, vou me matar agora. Meu, é uma carga nas costas que você não tem noção. Aí você vai, conversa. O cara chorando, calma aí, vão ajudar tal. Aí eu peço ajuda pra alguém, me ajuda que eu vou. Se eu não tiver na hora, eu consigo
minha esposa já ajudou. Canil, vamos fazer uma rede aí, cara. Como eu falei, a Márcia Domentina aqui, se você assistir até o final, acredita aí do final, não tem contradição. E o que ele tá falando é das coisas sérias. Você não ter dinheiro pra comprar um remédio, não ter dinheiro. Isso dói na alma, dói na alma. É por isso que os oficiais que eu falo, tem que ter o curso de humanidades. Né? Eles não têm noção. Não os direitos humanos, humanidade. Uma canetada, o que pode acabar com a vida da. Eu, na reunião que eu tive com o comandante-geral, Coronel Cássio, que ele sempre nos tratou muito bem, das 2 vezes que eu encontrei com ele, É o ex-comandante geral. ex-comandante-geral. Ele, palavras dele, tá? Ele falou que ele não tinha conhecimento da Lei Complementar 915. Aí não dá pra acreditar. Então, todos me falam isso. Né? Aí eu falei pra ele, chefe, mas como que o senhor assina pra mandar? Ele falou, a documentação chega, eu assino e mando agora. Não, isso eu não aceito nenhum comandante geral. Mas ele falou isso. Mas assim, cara, você foi pro parquinho, vai se sujar. Não quer se sujar, não desce pro parquinho. Então, a gente não pode ouvir de figuras políticas, de comandantes, de superintendentes e de delegados, ou políticos, desconhecer essa lei. A lei que mais destruiu a vida de praça até hoje é essa lei. E ele falou pra nós. Então, estamos presentes, a Adriana Borgo e o... Então, o que é o Jorge Aí o staff, que é chamado de Estado-Maior, falhou. Corregedoria, falhou. Então, você está falando que a Polícia Militar em São Paulo tem um sistema de falhas. Hoje, a partir desse podcast, não tem. Porque eu sei que os oficiais assistem aqui. Então, esse vídeo vai chegar ao comandante-geral. Acho que ele deve me ligar, ou o subcomandante vai me ligar. Normal, faz parte do jogo. Um montão de gente. Aliás, não é só um montão de gente me liga, cara. Então não fique constrangido de me ligar. Pode me ligar, tem o telefone aqui no telefone na descrição do vídeo. Os comandantes gerais me ligam, no Brasil inteiro. Delegados me ligam, deputados me ligam. Então, eu sei que o sistema sempre falha e precisa corrigir. Não corrige. Não. Hoje ele tem ciência. Hoje não dá mais para ligar. Nós tivemos uma reunião com o atual coronel corregedor. Faz um diz o seguinte, o brasileiro não pode alegar desconhecimento de lei? Não tá isso aí. Ele aprendeu isso na academia porque a gente aprende na academia do Barro Branco isso. Nós tivemos uma reunião com o coronel Fábio, coronel corregedor. E dessa reunião, quem nos levou lá foi um ex-rotariano que foi mandado embora injustamente. O coronel Fábio, na mesa, falou para nós, eu estou na presença de um policial militar que eu sei que foi mandado embora injustamente. Só que eu não consigo fazer nada. Consegue? Eu falei para ele, falou assim, chefe, claro, quando ele foi mandado embora, o senhor era primeiro-tenente. O senhor tem noção do poder que o senhor tem hoje? E detalhe, os olhos dele se encheram de lágrimas, porque o cara é amigo dele. E desde então, às vezes a gente não quer entrar contra o sistema, que vai doer bastante. Eu não vou fazer nada porque eu sei que o sistema vai bater nele. O sistema vai bater nele. E hoje ninguém bate no canal. Então o canal ele pode ser... Hoje você pode estar iniciando um processo diferente no Brasil ou aqui em São Paulo, cara. Eu acredito muito na força do canal. Acredito muito que o pessoal vai reverberar seu vídeo. Eu sei que esse vídeo vai chegar do alto comando da Polícia Militar em São Paulo. Eu senti isso, cara. Você sabe que o pessoal do CIPM nos assiste, né? Um grande abraço, pessoal do CIPM, gosto de vocês pra caramba. E eles vão levar esse fragmento seu. Espero, Medina, espero mesmo que tudo que você contou aqui seja a verdade, que eu acho que porque você não se contradiz em um momento, entendeu? Ora, esse é um movimento inicial. Da gente quando você conversa com as pessoas, você sente que a pessoa está sendo sincera. E eu senti, assim como o Dr. Gerson Nicolau, que é o advogado do Movimento Coração Cinza Bandeirantes. O próprio Libírio aqui também. Vamos conversar, vamos marcar uma data para vir aqui, quero ouvi-lo. Nós sentimos muita firmeza nas palavras do Coronel Cássio e principalmente do Coronel Fábio. Tá. Porque nós vimos os olhos do Coronel Fábio, você chegue lá. Mas o Coronel Fábio, ele tem ciência da norma. Isso, obviamente, que ele fundamenta ali o pedido por causa da própria lei. Ele mesmo falou, cara, o sistema... Então a gente acredita que, e é aquela coisa que a gente quer só justiça. É só que cumpra a Constituição. Legal. Policial bandido, rua. Para o Brasil inteiro. De preferência, vala. A gente sabe do que tá falando. Aí isso é unânime para todos os policiais federais, estaduais, distritais e municipais. Agora, quando for mandar um policial militar embora, faz uma
investigação na vida, né? Não, não, hoje você tá falando da Polícia Militar, mas também os policiais civis. Sim. Né? Todos os policiais. O artigo 136 e o artigo 138, o artigo 136 se refere ao policial civil. Só que há um número muito Menor, né? menor da Polícia Militar. Mas também há policiais civis que foram mandados embora injustamente. Sim. Só que o que eles têm que fazer é analisar. Praça, senhores, são seres humanos. Eles têm famílias. Muitos com filhos especiais. Muitos passando por sérios problemas. Então, quando for transferir um praça, procura saber. Quando for mandar embora, procura saber. Eu, quando fui mandado embora, meu filho tinha 3 anos. Eles não quiseram nem saber. Então, a Polícia Militar, o sistema, não vamos falar de oficiais, né? O sistema está destruindo vidas e sonhos aos milhares. A Polícia Militar está entre as 3 instituições com maior índice de suicídio do mundo. Essa semana teve um vídeo na 25 que está correndo aí do policial que chutou um carrinho de uma vendedora lá. É culpa do policial? Não. Ele nem sabe que tá doente. Ele nem sabe que tá doente. A tropa tá doente. O policial chegar e sabe o que vai acontecer com esse policial se bobear? Daqui uns meses, aí 40 ou 915, vai trazer ele com o coração cinza bandeirante. Certo? Então isso daí, essas atitudes, é de um sistema que tá falho. E está acabando. Se eles não abrirem os olhos, a Polícia Militar do Estado de São Paulo vai acabar. Medina, eu queria agradecer sua vinda aqui, que é uma conversa muito bacana, muito aberta, muito direta e profunda, né? Eu acho que a característica do nosso canal é trazer alguns temas que não se vê normalmente nos podcasts. Você sabe disso. Você sabe disso. Tenho certeza que seu recado chegou para muitas pessoas, muitas autoridades. Uma hora. Chegou, pode. Com certeza. Não, eu sei. Você sabe que chegou, você sabe que chegou. O canal fica aberto para essas autoridades. Queria agradecer sua presença. Reconvidá-lo para uma outra data, vir aqui, de preferência com o advogado, para trazer mais elementos para esse caso, e que a gente possa, na fala do Medina, se sensibilizar a essa causa que todos somos seres humanos e a empatia é necessária para uma instituição melhor. Eu acho que faz parte essa empatia, eu me colocar na posição da outra pessoa para saber o que ela vai. Se tiver que ir pra rua, vai pra rua, cara. Lógico. Você não tá Mas não defendemos bandido. Bandido não merece estar na Polícia Militar. essa conversa a gente já é sabida. Então, cara, entre em contato com o Medina aí, conversa com ele, tem o WhatsApp dele, se você sensibilizou, ele tem policial precisando de dinheiro, cara. De dinheiro. Isso que ele falou é real, cara. Tô só ratificando o que a gente conversa com muita gente aqui. Chegou até agora, não esquece de se inscrever no canal, descer, ativa o sininho, porque mais vídeos como esse sempre tem. Medina. Cara, obrigado pelo sorte e seu envolvimento, cara. Sorte do seu envolvimento aí, dê tudo certo. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Bom. E aí, gostou desse vídeo? E é por isso que eu preciso do seu apoio. Torne-se membro, assine o canal. R$5 por mês e você tem acesso exclusivo e antecipado aos vídeos que a gente produz. Clica no botão aqui embaixo. Seja membro.